aqui, não vou deixar nem você falar mais, tá? Fica tranquila. Vamos lá. Eu sou, eu sou comunicadora social, sou formada em Relações Públicas de formação. Depois da Faculdade de Comunicação Social, eu fiz vários cursos na área de gestão de pessoas. E, por fim, eu fiquei apaixonada por educação e fui me certificar num método chamado disciplina positiva. E a disciplina positiva, ela é uma raiz da psicologia humanista individual, que tem muita semelhança, inclusive um dos braços, um dos ramos dessa árvore da disciplina positiva é a constelação familiar, a constelação sistêmica, né, que a gente fala, educação sistêmica. E dentro dessa linha psicológica, teve um cara muito importante chamado Alfred Adler, que ele estudava junto com Freud. Só que ele começou, no começo, eles tinham as ideias parecidas. Mas aí depois eles começaram a entrar assim, um não concordava com o outro. Então Freud foi para um lado da psicanálise, que a gente conhece hoje, e o Adler, ele foi para o lado da linha mais humanista. E ele falava assim, que é humanista e é individual. Por quê? Porque o humano está no centro de todos os estudos. E por que ele fala que é individual? É a mesma coisa da constelação. Porque todos nós somos um, nós somos indivisíveis. Não dá para dividir. Ao mesmo tempo que todos exercem influência em um, né? Então, dentro de uma constelação familiar, eu brinco assim, ó, como se fosse o Sol e tivesse os outros astros ao redor do Sol. Então, o Sol está lá no centro e todos os outros astros giram em torno, né? Todos eles exercem influência no universo, mas o Sol sempre fica no centro. Imagina se o Sol saísse e quisesse ocupar o lugar da Terra. Acabava com esse ecossistema. Então, Adler tinha esse mesmo pensamento. Cada indivíduo, ele tem que ocupar o seu papel. E ocupando o seu papel, ele irradia luz para todo o ecossistema. O que acontece muitas vezes é que a gente não se contenta em ser o Sol. Aí a gente fala assim, nossa, mas coitado daquele planeta, ai tadinho, olha, não está brilhando tanto, ele queria ser o Sol, tenho tanta luz, vou lá no lugar dele, que ele está sofrendo. E aí o que acontece? Né? Imagina a confusão que seria. Eu deixo de brilhar, eu deixo de iluminar, porque eu quero ocupar o lugar do outro, e isso gera uma confusão tremenda. Então, a mesma coisa a gente fala assim, ai, tadinha da lua. Quando chega a lua, tudo fica escuro. Tem gente que tem medo do escuro, fica frio. Eu sendo só muito melhor, vou trocar de lugar com a lua. Não dá, não dá. Então, é mais ou menos isso que Adler dizia, né? Cada um ocupa seu papel. E o mais fantástico é que o humano, ele sempre vai ditar todo o resto. O foco dele estava em ler o ser humano, né? Entendendo essa dinâmica toda. Então, Adler, ele começou a fazer várias pesquisas e ele começou a perceber que quem era filho mais velho provavelmente tinha mais chances de ser pesquisador, cientista, líder, tá. Então, ele começou a compilar dados e falar, filho mais velho, como recebe muito mais atenção dos pais, eles ficam muito mais encorajados, muito mais motivados, eles têm muito mais sucesso na vida. Mas isso foi um palpite. Ele não conseguiu comprovar nada, né, na raiz psicológica que fosse verdade isso. Mas depois do Adler, mas só que o Adler, ele escreveu muitas coisas sobre a ordem de nascimento. Então ele começou a perceber, ele começou a anotar todos os traços de personalidades. Filho mais velho, filho do meio, segundo filho, filho único, gêmeos, quando a mãe tinha tido um aborto antes, quando a criança era adotada, quando só tinha meninos, quando só tinha meninas, e começou a anotar. Então tudo isso serviu de insumo para outros pesquisadores que foram analisar, porque ele fez tudo isso em 1920. Depois dele veio Rudolf Dreikurs, que continua estudando, hoje tem um instituto
nos Estados Unidos, em homenagem ao Adler, que chama adlerian.org. Lá você pode contribuir com pesquisas e também ler pesquisas do mundo inteiro sobre esse assunto. E Rudolf Dreikos, que continuou essas pesquisas, depois a filha dele, aí chegaram numa conclusão mais científica sobre o assunto, que a ordem de nascimento não determina a personalidade, mas a ordem que você ocupa na família exerce forte influência no movimento que você vai fazer para se sentir aceito e amado nesta família. Juntando com os traços da sua personalidade, você pode reforçar determinadas características, né? E aí, então, filho mais velho é sempre o mais responsável. Mas por quê? Porque ele estava lá, no bem bom, tranquilo, sossegado, 200% de atenção para ele, só tinha ele. De repente vem um segundo. Então, antes todo mimo era para mim, agora tem mimo para o outro, eu me torno rígido, exigente, mandão, bravo, e eu tenho que exercer a liderança. Caso contrário, aquelas pessoas que antes davam atenção para mim, vão tudo ficar dando atenção para esse nenê bonitinho, fofinho. E aí tem falas dos pais e das mães. Olha, você é o filho mais velho, você tem que ajudar seu irmão. Você tem que cooperar. Você já é grande, o outro não. Então, eu que sou o filho mais velho, eu começo a interpretar isso, né? E penso, e decido. Então aqui eles estão me dizendo que para eu ser aceito, para eles gostarem de mim, eu tenho que ser responsável. Eu tenho que mostrar como é que se faz. Assim eu ganho atenção e aprovação. Vou fazer isso e vou ficar cada vez melhor nisso. O segundo filho, ai, é pequeno, ai, tadinho, não sabe muito bem, deixa ele. Então, começam os desafios, né, dos pais que têm mais de um filho. Brigas. O mais novo fala assim, quer ver como eu vou conseguir a atenção do meu pai e da minha mãe? Eu vou lá provocar meu irmão que está quieto. Aí eu vou fazer minha mãe parar tudo que ela está fazendo lá, e ela vai vir aqui e vai brigar com meu irmão ainda. E ela vai falar assim, ai, tadinho dele, ele é pequeno, fica vendo. Então eu sempre vou provocar meu irmão mais velho, né? E aí a impressão é que dá que o filho mais novo, ele é sempre um indefeso, sempre um incapaz, que ele precisa de alguém para poder resolver os problemas dele, né? E na disciplina positiva, que é o que eu estudei, que eu sou apaixonada, e na teoria do encorajamento, que também sou consultora em encorajamento, a gente fala, peguei só 2 exemplos, tá? Mas a gente fala que esses são objetivos equivocados da criança. Ela está totalmente equivocada na visão dela de pertencer a essa família. Ela acha que só quando ela se comporta assim é que ela merece o amor. Cabe aos pais conseguir enxergar essa crença equivocada da criança e encorajar outros tipos de comportamentos. Comportamentos saudáveis, comportamentos que digam, eu amo você independente do que você fizer. Você é aceito nessa família independente das suas habilidades e das suas características. Você faz parte. E aí essa família, esses pais, quando estão atentos, eles vão mostrar formas úteis de contribuir com a família. Vão mostrar como eles podem contribuir, cada um na sua personalidade, naquela sua habilidade, naquele dom natural, sem a competição, mas com a cooperação. Então eu digo, vamos formar uma aliança e vamos todo mundo dentro dessa família ocupar o seu espaço de uma maneira positiva. E isso é encorajamento. O que acontece, né, é que por falta dessas informações e pela maneira que nós somos criados, que é muito na base da recompensa ou da punição, eu fico sempre reforçando e incentivando o objetivo equivocado. Então a mãe fala assim, meus filhos só brigam.
E aí você pergunta, e o que que você faz quando eles brigam? Eu sento, eu vou lá, eu converso, eu ponho de castigo, eu falo que se não brigar eu vou dar tal coisa. Então a mãe fica alimentando, alimentando. Quer dizer, tem plateia pro show. Tem plateia. Então eu vou fazer show. E aí eu falo assim para as mães, né? Explico toda a teoria e elas falam, então o que que eu faço? No momento da briga, diga assim, eu confio que vocês vão ser capazes de resolver isso aí sozinhos. Vocês vão conseguir resolver. Não tá bom? Então vocês sentem, vocês conversem, vocês se resolvam. E aí cada um vai ter que aprender, né? Habilidade de comunicação, de ter empatia, de humildade, de saber perder, de saber ganhar, de contribuir, de cooperar. Mas as crianças sentem que a mãe, ela não está tomando um partido. Então, é responsabilidade delas resolver aquilo lá. Isso é muito importante para as crianças. Demonstra que a mãe confia neles, que eles não são, né, coitadinhos. Mesma coisa, no meu caso, eu só tenho um filho. Ele tem 1 ano e 10 meses, vai fazer. Tá muito esperto, muito esperto. Então chegou os avós aqui, veio passar uma semana com a gente. Quando estava só eu, meu marido e minha mãe, ele meio que entrou no ritmo da casa, era hora de almoçar, almoçava, depois soninho, e eu ia dizendo para ele, né, ó, agora nós vamos tomar banho, agora nós vamos dormir, às vezes protestava ou não, mas entendia o papel dele e contribuía. Aí chegou gente nova, com saudades, muito tempo que não veio. E aí ele faz assim, com o olho aberto e olho fechado, lágrima de crocodilo. Aí vem o avô e a avó fala assim, ai, que foi, que foi? Aí eu falo, ele está pensando, ele está entendendo que uma forma dele conseguir atenção e conseguir amor é quando ele chora. E aí ele chora por qualquer coisa. E quanto mais a gente fala assim, você não precisa chorar, mas por que tá chorando? Ai, chorou, ai, que não sei o quê. Então você vai alimentando e vai dizendo, olha, eu tô vendo que você tá chorando, mas não chora. Ai, que fez chorar, ai, que você quer. Ele consegue um privilégio que antes ele não tinha. Então eu chamei todo mundo e falei, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem um artista aqui em casa. Esse artista, ele tá dando um espetáculo aqui com todo mundo, né? Então, fica vendo só, qualquer coisinha que a mamãe fala, tá na hora de tomar banho, tá na hora de dormir. O artista começa a gritar e chorar e ele já espera a reação de alguém. Se a gente vai lá e contribui com esse comportamento, ele vai entender, isso é bacana, quando eu faço isso eu ganho atenção. Então nós vamos dizer o seguinte, quando ele começar com o show, nós vamos falar assim para ele, você pode chorar e pode fazer show, mas agora é hora de dormir. E a gente está vendo que você precisa dormir e que você sabe como faz para ir para o quarto dormir. Então a criança vai entendendo, né? Nós vamos mostrando para ela qual é o caminho para ela pertencer, para ela se sentir amada, se sentir aceita. Ao invés de ficar batendo naquela tecla, ai, meu filho não faz lição, ai, meu filho não vai bem na escola, ai, o meu filho isso. A gente fala que acaba virando que uma profecia autorrealizável, porque a criança ouve aquilo dela e ela fala, se meu pai, se a minha mãe está dizendo isso, é porque eu sou isso mesmo. Então ela fica se comportando e fica agindo assim para reforçar aquilo que os pais dizem que ela é. Por isso que com filhos, né, ainda mais quando tem mais de uma criança, a gente sempre deve olhar para o que tem de positivo. E quando a criança está se comportando de uma forma equivocada, de uma forma que não contribui, né, com o todo e com a família, e os pais percebem isso, ao invés de eu ficar falando daquele comportamento que não está bacana, eu devo dizer aquilo que a criança deve fazer. E demonstrar o quanto eu acredito que ela é capaz de fazer aquilo, né? E que a gente está ali para colaborar, para cooperar. E aí eu me lembro também de um dos questionamentos que eu já fiz muito para o Reginaldo, acabei mandando para você,
que tem uma questão de quando fica o limite da mãe e fica o limite dos filhos. O quanto é respeitoso essa doação na maternidade, né? Que a mãe tende a se doar demais pelos filhos, eu digo isso por mim, então a gente se doa, se doa, se doa. A gente sabe da importância do vínculo e dos cuidados nos primeiros anos de vida, do aleitamento materno, né? Do afeto, do vínculo mesmo, mas quando isso sobrepõe os limites da mãe. E aí na constelação vai falar a hierarquia, a ordem. E na disciplina positiva vai falar quando só as necessidades da criança são supridas e a da mãe não, isso não é respeitoso. Então gera uma descompensação familiar. E na disciplina positiva, a gente fala de uma ferramenta que diz assim, ó, as mães, os pais precisam aprender a ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então, você é gentil quando você demonstra que você se importa com as necessidades do outro e respeita a necessidade do outro. E você é firme quando você mostra que você respeita as suas próprias necessidades, que tem limites com as suas necessidades. Então, eu falo assim, que é lindo no discurso e dificílimo na prática. Na prática, para mim como mãe, a analogia que eu faço é como se eu estivesse em cima de um trapézio, sempre me equilibrando, sempre. Então eu vou muito firme, aí volta, muito gentil, e o firme e o gentil, você pode pensar assim, autoritário, ai, tô muito autoritária, muito rígida. Gentil, as crianças estão passando do limite. Aí volta, autoritário, né? Então, é um exercício dificílimo no dia a dia, medir a dose do gentil e do firme. Do gentil e pro firme. E se vem ainda com histórias nossas, né? Passado, histórico de superrigidez, de autoritarismo, de uma educação muito punitiva, aí, então, junta com culpa, junta com tudo, né? Junta com estresse, com cansaço, com quarentena. E aí vira o que o Adler falava já, é um sistema complexo, né? Como é que eu vou falar só de personalidade e não vou olhar para todo o resto que exerce influência nessa família? Não tem como. Escola exerce influência, sociedade exerce influência, religião exerce influência, e tudo isso vai modelando a personalidade da criança. Então, a personalidade, a criança já nasce com ela, mas o que toma corpo mesmo são todas essas interações que ela tem durante a vida dela. É isso que a disciplina positiva nos ajuda. Então, já que a gente pode ajudar a dar corpo e modelar, já que a gente sabe que existe influência externa, que essa influência seja sempre muito inspiradora, sempre muito encorajadora, respeitosa, que seja no caminho do amor, né? Porque daí os nossos filhos também, quando chegar a vez deles serem pais, vai ser bem mais fácil. Acho que eles não vão ficar tanto no trapézio como a gente fica. Eles vão ficar um pouquinho mais em linha reta, assim. Vão ter um pouquinho mais de facilidade. Você sabe que isso é um grande desafio, porque é uma mudança de cultura muito grande que a gente precisa passar. E esses movimentos deveriam ser aprendidos desde muito cedo nas escolas, né? Ou seja, a gente deveria ter essa... porque toda psicologia positiva, ela traz um movimento de deixar o indivíduo muito no lugar da autonomia, né? Ele vai criar essa autonomia se baseando por aquilo que são os movimentos mais facilitadores para ele. Porque eu, há muito tempo atrás, na minha prática como neuropsicólogo, eu questionava bastante as teorias de desenvolvimento, muito também as teorias de personalidade. Porque boa parte delas falavam o seguinte, que a criança, no processo de desenvolvimento, elas estabeleceriam um movimento de aprendizado, né? Através de modelagem, através de repetição, seja lá do que for. Ela estabelece esse movimento de aprender algo
em determinados contextos e isso vai desdobrando dentro do processo de desenvolvimento da criança e ela vai simplesmente desenvolvendo uma personalidade. Eu tenho uma teoria pessoal, digamos assim, né, nesse movimento, porque eu compreendo que essa memória celular ela é muito forte. E essa memória celular ela tem um nível de influência muito grande, porque a gente aprende de 0 a 7 anos, a gente aprende sim que o cérebro, a parte complexa do cérebro, que traz a consciência, esteja ativada. Então, simplesmente a gente aprende e vai se conectar a essa memória celular, mais os aprendizados vividos de 0 a 7 anos, isso vai moldando, de alguma forma, as características de personalidade de um filho, né? Que sabe aquela história de que você recebe 100, né? 100% do pai, 100% da mãe. E aqui forma 200%. E esses 200% eles estão pipocando na criança, né? Ou seja, as memórias celulares estão pipocando e ela vai ser conduzida e se conduzir dentro de diversas experiências da vida, onde ela vai se tornar tímida ou agressiva, ou, sabe? Ela vai ter comportamentos diversos, muito baseando-se pelo princípio daquilo que é o aprendizado sem a consciência daquele aprendizado. Entende? Uhum. Então, o pensamento sistêmico complexo, ele traz também um pouco da psicologia positiva. E eu estudei um pouco do Adler há muito tempo atrás e gostava muito por quê? Porque ele trazia esse aspecto do humanismo, né? De uma forma muito conectada com ele, além de ele levar em consideração todo o contexto interno da pessoa, ele também levava em conta todo o contexto externo do desenvolvimento daquela criança, né? Então, por exemplo, a gente fala que o primeiro filho ele tem uma característica de autorresponsabilidade, às vezes ele carrega um peso maior porque ele é o primeiro, tem muitas expectativas, às vezes é o primeiro filho, ele não recebe tudo que nem o segundo filho recebeu, porque às vezes aquela família naquele momento estava passando por um momento mais difícil, e o segundo filho já está mais fácil, o terceiro filho já está mais fácil. O segundo filho tem uma característica de, às vezes ele tem uma dinâmica difícil com o pai. O terceiro filho são os filhos que geralmente cuidam dos pais na velhice. Né? São características dentro do pensamento sistêmico complexo. Né? E aí, olha que interessante, o quarto filho repete muitas vezes o destino do primeiro. O segundo filho, às vezes, repete o destino do quinto. E o terceiro filho repete o destino do sexto filho. Né? É lindo essa biologia, esse movimento comportamental, porque ele traz essa perspectiva de que somos influenciados não só pelo meio ambiente, mas também por aquilo que são as memórias celulares que carregam todas as informações da nossa história, né? E que de alguma forma vai moldar a minha personalidade. Eu vou ser mais agressivo, ou mais atirado, mais tímido, mais forte, mais fraco, vou ser líder, não vou ser líder, e você já percebe isso quando você vai para o jardim de infância, né? Eu passei muito tempo no jardim de infância na minha vida, eu ia deixar minha filha e ficava escondido, observando a turma, né? a galerinha se relacionar. E é muito lindo o processo de descoberta da criança, né? E o quanto esse movimento me diz que não só dentro do princípio da psicologia positiva que você está trazendo para a gente, mas dentro do pensamento sistêmico complexo, né? Ou seja, dessa influência que a gente recebe que de alguma forma vai conduzir a gente para um princípio da experiência e que de alguma forma vai moldar a forma como cada um de nós somos, baseando-se naquilo que é a minha lealdade ao meu sistema de crenças, né? Então, assim, você está trazendo algo muito importante, que é uma perspectiva que eu acho que elas dialogam, porque elas são complementares, na realidade. Elas são uma questão de perspectiva, mas que elas têm um nível profundo de explicar um pouco essa sede que a gente tem de compreender por que somos tão diferentes um do outro, né? Mesmo pai, mesma mãe, mas com características comportamentais totalmente diferentes. E o que você está trazendo é um grande desafio, porque é uma mudança de paradigma e de cultura muito forte, porque seria muito ideal se a gente tivesse essas indicações que você está trazendo desde muito cedo, né? Porque aí a gente teria um nível de ter pais diferentes, consequentemente filhos diferentes, e esses filhos iam se tornar pais um dia, e isso ia se desdobrar de uma forma mais saudável, digamos assim, né? Mas o que a gente vê na prática não é isso, né? Porque você tem, por exemplo, você vai educar o seu filho de uma determinada forma em casa, ele vai para a escola, vai ter outro processo lá.
E isso começa a desencadear na criança uma série de conflitos, né? Internos. E para mim, sabe, é muito forte essa questão da memória celular. Muito forte. É impressionante como isso diz quem eu sou e como eu sou. É impressionante Sim. isso. Ô, Luciano, eu ouvi agora no final algumas coisas que você disse, né? E para complementar, eu também acredito muito na memória celular. Eu vou pegar um pouquinho do que os dinamarqueses falam, porque eu acho que fica claro, né? Eu tive uma experiência em estudar educação dinamarquesa, estive lá. Eles falam assim que é a nossa configuração padrão. Então, se a gente fosse uma máquina, a gente vem com o software que roda, né? A nossa configuração. E aí cada um nasce com a configuração. Então não dá para rodar outra versão do iOS que seja. Se o seu iOS ainda está no 4.1, já está rodando a 12, a sei lá qual, a 11, né? Para a gente vai ser um processo assim lento, lento. A gente vai ter que fazer download o tempo todo até conseguir pegar uma versão mais avançada. Mas conforme passam as gerações, já vai nascendo de fábrica com um software novo, uma configuração padrão nova. Por quê? O inconsciente coletivo, ele aprende e evolui junto. A partir do momento que eu, você, as pessoas que estão assistindo, a gente está se desenvolvendo, a nossa mente coletiva está desenvolvendo junto, a gente está passando isso para as próximas gerações. Isso é muito bom, isso me deixa muito animada, muito otimista, né? Então eu penso assim, que a evolução vai vir muito rápido. Acho que mais 2, 3 gerações, nossa, a gente já consegue, eu acredito nisso. O exemplo da Dinamarca, por exemplo, até a década de 70, eles eram um país que aprovava a punição como castigo, né? Bater em filho. E em 70 eles mudaram a lei e hoje eles são considerados um dos povos, erradicaram totalmente o bullying das escolas, é um povo totalmente, a sociedade muito igualitária, muito respeitosa, honesta. E com a ajuda da tecnologia, o mundo hoje gira em redes. Então, a gente está conversando aqui, tem 90 pessoas assistindo. O impacto disso é exponencial. Antes, você tinha que bater de porta em porta, fazer grupinho, vamos falar aí de constelação, vamos falar de memória celular, vamos falar de educação, de disciplina positiva. Hoje, aqui, em uma hora, esses 90 aí já virou mais de 1.800, não sei quantos, né? Então, é muito rápido que as pessoas têm acesso a essa informação. Transformação pode ser muito mais rápida. Esse é um ponto que eu queria falar. A partir do momento que a gente acelera a nossa configuração padrão, que a gente naturalmente muda das pessoas com quem a gente convive. E aí, mãe, principalmente, né? Mãe, eu falo por mim, a gente carrega muita culpa. E eu digo que a culpa é boa. A culpa é um alerta. A culpa é como se o software quisesse rodar e não consegue, ele está bugado, aí ele trava, aí acende uma luz que é a culpa. Fala assim, tem um jeito melhor de fazer isso. Se você está se sentindo culpado, é porque você não está fazendo sua melhor versão. Lá no fundo, você sabe que isso é o que você tem, isso foi o que você aprendeu, você está repetindo, mas você sabe que tem um jeito melhor de fazer isso. Então, por exemplo, você combina com a sua criança que você não vai gritar. Não vamos mais gritar, eu sou mamãe, eu vou pedir, eu não vou gritar, eu não vou apelar. Aí você vai lá e grita de novo. Aí você se sente culpado. Por quê? Porque você fala, tem um jeito melhor de fazer isso. O que eu preciso fazer então? Autorresponsabilidade e buscar o que é isso que está me fazendo, né, gritar. Eu posso buscar terapia, constelação, para ver, poxa, que memória que eu carrego, né? O que eu estou trazendo de bagagem que não é minha, que está interferindo, que está influenciando. Eu posso fazer um curso de disciplina positiva, eu posso ir para microfisioterapia. Existem muitas alternativas. Mas o primeiro passo é que eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer buscar, né? É a autoconsciência. Tem gente que sempre alerta lá, o pisca, né? O pisca tá lá, culpa, culpa, culpa. Ah, não, mas isso não é comigo, isso é com o outro. Culpa é do outro, meu marido não me ajuda, tá vendo? Só eu que trabalho, essas crianças são impossíveis. E aí a gente não muda, porque não tem a autorresponsabilidade. E um outro ponto que eu achei interessante da sua fala, né? Como a gente tem que quebrar
muitos paradigmas. E aí eu ouço muito isso. Então eu educo meu filho de um jeito em casa, vai lá à escola e é totalmente diferente. Ou o que mais acontece? Na minha casa eu faço tudo certinho. Mas aí vem o sogro, a sogra, vem meu pai, minha mãe, vovó, faz tudo errado. Tá mimando esse menino, tá perdendo os limites, né? E eu já dei um exemplo, né? Acabei de dar o meu exemplo. Então, a criança, ela é esperta, Luciano. Uhum. Ela sabe qual é o ambiente da família, núcleo, pai e mãe, qual que é o ambiente vô e vó, qual que é o ambiente escola. E em cada um desses ecossistemas, ela vai ocupar um papel. Mas a criança sabe que ela, como avó, como vô, ela consegue um mimo. Ai, fez dó, eu quero um docinho. E quando vai com a mãe e com o pai, se o pai e a mãe se mantêm firme, ela sabe que ali o papel dela é de filho e ali não tem. O problema é que a gente tem dores, né? E aí a gente usa isso para projetar no relacionamento de pai e mãe, né? Sogro e sogra, avós e avós. Então, a gente, como adulto, entra em conflitos que não tem nada a ver com a criança. Nada a ver com a criança. Então, se eu estou tranquila, eu coloco meu posicionamento, eu tenho os meus valores bem consolidados, meu marido tem os valores dele. E a partir do momento que a gente se torna um casal, né, o próprio Adler fala isso, quais são os valores que são importantes, são essenciais, e mesmo que eles não sejam comunicados, eles são vivenciados diariamente. Então, eu tenho os meus, o meu marido tem o deles, naturalmente a gente passa isso para os nossos filhos. A gente passa. Se para mim honestidade é um valor forte, integridade é um valor forte, para o meu marido é a família, é o trabalho, a convivência vai fazer com que os nossos filhos recebam esses valores. Então, eu falo assim, que ficar brigando com vô e vó, ficar se colocando contra escola e posicionamento, porque acha que isso vai influenciar mal a criança e o comportamento da criança, isso na verdade é uma picuinha. Se os seus valores são fortes, são consolidados, os desafios por comportamento diferente que os avós possam oferecer, ou a escola, um novo posicionamento, isso é uma ótima oportunidade de validar os nossos valores com os nossos filhos. Então, imagina, todo mundo fala assim, mas se a gente cria o filho no mundo da disciplina positiva, como que eles vão aprender a realidade do mundo? Deixa na casa do vô e da avó. O mundo é igual a casa do vô e da avó? Não é. Manda para a escola. Fala que vô e vó estraga o filho, estraga o neto, né? Então, quer melhor experiência de mundo que essa? Depois manda para a escola. Na escola vão fazer tudo que vô e vó faz? Não! Então, acredita na capacidade dessa criança de se relacionar e se desenvolver em diferentes contextos. Acredita nela. Para de achar que você, que vai o tempo inteiro falar o caminho para o seu filho, que você tem que dar as ordens, não onde você vai, que na escola tem que fazer do seu jeito. Não é. A escola é um outro sistema que serve para desenvolver outras habilidades de vida na vida do seu filho. No ambiente de trabalho, ele vai precisar dessas outras habilidades, não é? E a gente, como pai e mãe, a gente quer fazer tão certo, que às vezes a gente acaba sendo rígido. Que bom que eles têm a casa do vô e da avó. Que bom! Mas é um equilíbrio. Eu nunca me esqueço que a gente chegava, eram 3 irmãos, eu e mais 2 irmãos em casa, e a gente não podia subir no sofá com comida, né? E a gente tomava 3 moleques, um atrás do outro, muito danado assim. E aí, quando minha filha nasceu, que eu vi minha filha em cima do sofá com comida, né? E meu pai olhando para aquilo, dando risada, a primeira reação que eu tive foi lá pegar ela e não pode subir no sofá com a comida, filha. Aí ele falou para mim assim, não, deixa ela, a menina é pequena. Eu olhei para a cara dele assim. Nossa! É impressionante.
Tenho Você sabe que assim, ó, essa é uma perspectiva de cultura muito que a gente vê na Europa, Estados Unidos, né? É diferente da cultura brasileira, latino-americana, é muito diferente, né? A gente tem uma cultura muito matriarcal, essencialmente matriarcal. E tem mãe que estraga o filho mesmo, né? Não tem jeito. Eu digo que sempre mãe estraga o filho, não tem jeito, porque isso faz parte, talvez, do inconsciente coletivo daqui da latino-americana, né? E aprender esses recursos que você está trazendo são essenciais. Mesmo porque assim, a psicologia ela tem um nível de descrever fatos, né? A fenomenologia, ela tem a fenomenologia, Merleau-Ponty tem um livro chamado Fenomenologia da Percepção, e ela fala de fenomenologia da percepção e fenomenologia da apercepção, né? Onde a fenomenologia da percepção é aquela que você sente e descreve os sintomas, ou seja, as reações, o fenômeno que acontece no seu próprio corpo, né? E aquela que é a percepção é aquela que você estabelece o movimento de descrever o fenômeno. É uma fenomenologia psicoterapêutica, por exemplo, onde você vai descrever o fenômeno. E assim, o fenômeno, dentro da perspectiva maior de tudo isso, você já deve ter participado de constelação, né? Né? O fenômeno, ele é impressionante. Sim. Com você ainda, num grupo muito grande, em Limeira. É impressionante porque ele retrata um comportamento, digamos assim, que muitas vezes só quem sabe é aquela pessoa específica, né? Ou seja, aquela pessoa que está sendo constelada, digamos assim. E às vezes ela não se reconhece, inclusive, porque o que aparece ali são múltiplas pessoas dentro de um mesmo papel, digamos assim, né? Se a gente conseguir trazer esse movimento do fenômeno para as pessoas de uma forma geral, e ao mesmo tempo elas terem indicações dentro desse conteúdo que você está trazendo, que é muito importante, eu acho que esse movimento seria sucesso, porque mudar a cultura latino-americana é algo impressionante, porque impressionante. Você vê que os filhos aqui ficam na casa dos pais até 30, 40 anos, estão lá. Né? Nos Estados Unidos e Europa, com 15, 16, 17 anos, a galera já vai para o mundo viajar, já vai morar em outro país, já vai... É porque isso é cultural mesmo, sabe? E para você, como profissional, isso deve ser um desafio grande, né? Porque você... Ô, Luciano, olha só que interessante. Eu amo fenomenologia, Um exemplo, no curso que eu entrego para pais, né, no workshop que eu faço, ainda foi muita petulância, muita audácia da minha parte. Voltei da Dinamarca e falei, preciso compartilhar isso com as pessoas de alguma forma. E foi um processo criativo, assim, muito... Não sei explicar. Eu voltei, eu desenhei um workshop, eu falei, eu quero falar desse tema. E eu nem era, assim, especialista na área. Eu tinha observado, eu tinha estudado, eu tinha feito alguns cursos. Eu falei, mas eu quero compartilhar. Depois eu fui buscar fundamento. Mas eu mantive esse mesmo desenho no curso, né? E lá no quarto encontro, eu falo de educação sistêmica. E eu sempre conto um exemplo que é comprovado, que fizeram nos Estados Unidos com alunos de sexta série, para explicar fenomenologia e ensinar as crianças a desenvolver raciocínio sistêmico. Então, os meninos brigavam toda vez na hora do intervalo jogando bola. E o professor lá, o psicólogo, anotando, né? O que acontecia. Então, só com o encorajamento, só com falar para a criança, eu acredito que você é capaz de resolver seus problemas e vocês vão conseguir isso, vocês vão se dar bem, isso daí vai acabar. Então, os professores não falavam nada, só observavam. Eles iam lá, jogavam bola, discutia, brigava, parava. Discutia, brigava, parava. E ensinando nas aulas onde está o gatilho. Onde está o gatilho. Então, tem um desenho, né? Que você encontra o gatilho e aí você consegue mudar o comportamento, a ação e muda todo o ciclo. Isso que na constelação a gente fala que a gente vai integrar, né? E vai dissolver. Então, eu consigo mudar essa história. No caso desses meninos jogando bola, eles estavam sentados e aí eles começaram a desenhar no chão. Eles perceberam que o atrito saía toda vez que alguém falava um palavrão. Xingava a mãe um do outro.
E aí eles se ofendiam, aí eles devolviam, né? Que isso é uma outra lição, que por trás do comportamento equivocado das crenças, eu reajo de determinadas formas. Então, eu ensino as mães a enxergarem esse comportamento que está sendo inadequado através de sentimentos e de reações que ela tem e que o filho tem. Então, quando eu me sinto ofendido, a minha intenção é de querer me vingar, fazendo com que o outro se sinta magoado também. Porque se eu estou magoado, eu quero que o outro se sinta magoado, para validar a minha chateação. Então, eu me vingo. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Então, as crianças conseguiram perceber que quando eles xingavam, alguma coisa acontecia. E os professores não falaram assim, você não pode xingar, pede desculpa, é feio, pipipi. Não, deixaram. Então, da primeira vez, eles falaram assim, ó, quem começar a xingar vai sair do jogo. Ah, tá bom, então testa. Tiraram algumas pessoas do jogo. Resolveu? Não. Por quê? Porque eles queriam continuar jogando e ficou faltando jogador. Então não era a melhor opção. Então vamos testar de novo. Você vai voltar no time. Mas o que nós vamos fazer com quem xingar? Ah, com quem xingar, nós vamos xingar de volta. Eles foram até que eles sentados conseguiram refletir, conversar e falar: gente, simples, só não xingar, então nós não vamos falar palavrão. E se alguém falar palavrão, levanta a mão, assim, ó, levanta a mão, em sinal de pedir desculpa, e todo mundo levanta a mão que já está perdoado e a gente continua jogando. Resolveu o problema. E lá na Dinamarca, eles ensinam isso para as crianças. Isso é protagonismo, isso é sistêmica, né? E aí, quando vem para o Brasil, Luciano, não é só a cultura da mãe latina que precisa mudar, é tudo, é a política, é tudo, é o sistema como um todo. Então, para mim, todo e qualquer mecanismo de punição, onde você tem que punir a pessoa, o cidadão, porque ele fez algo errado, você tem que obrigar a criança a pedir com licença, por favor, bom dia, pede desculpa, abraça o irmão, fala que você ama. Você não está desenvolvendo o interesse genuíno daquela criança de cooperar, de contribuir, de ser responsável. Não desenvolve amor, não desenvolve empatia. Você pune com medo. Então, enquanto você conseguir ver e controlar, aquela criança se comporta bem. A hora que você vira as costas, vai xingar, vai ter palavrão, vai dar chute, entendeu? Vai fazer coisa errada, vai mentir, vai roubar, vai punir, vai matar. Tem que mudar a base. Ensinar educação sistêmica, pensar, ação e reação. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. No Brasil tinha uma iniciativa muito bacana de educação baseada nisso, através da ecologia, Escola da Toca, ali em Tirapina. Através da ecologia, eu entendo que tudo no mundo, tudo na terra, tudo na natureza, tem uma ação e uma reação. Se eu planto, eu rego, dá flor, eu colho, eu como, sai de mim, gera adubo, eu planto de novo, eu colho. Se eu mudo alguma coisa dessa cadeia, o impacto vai ser completamente outro. Eu faço parte, eu sou corresponsável, eu sou co-criador. Não dá para falar eles e eu, o governo e eu, os políticos e eu, o professor, o pai, tudo junto, tudo integrado. É essa mentalidade que precisa mudar do brasileiro. Então, essa é a minha opinião. Não, sinceramente, esse é um grande desafio e é algo que, de alguma forma, precisa começar, né? Porque o que a gente percebe hoje na educação no Brasil, por exemplo, é algo totalmente distante disso aí. Mesmo nas escolas que têm uma pegada mais humanista, a gente percebe que existe ainda algumas questões que precisam ser revistas, mas isso já é um princípio de mudança dentro de algo relacionado à educação. E eu tenho um princípio interno muito forte de um dia poder montar uma faculdade, uma escola mesmo assim para pais, para que eles possam ter de fato acesso a esses conteúdos e que eles possam aprender algo tão importante que é educar com amor, né? Mas não é um amor que passa a mão na cabeça, nem um amor que pune. É um amor de olhar para aquela pessoa, para aquele filho, para aquela criança, como um ser que tem um sistema, que tem vontade própria, que tem autonomia
né? E que esse movimento é possível de ser vivido desde quando isso seja culturalmente, como você falou, dentro do ecossistema como um todo, né? Onde você tenha as políticas públicas na área da educação, que você tenha a parte da pedagogia, dos professores, você tenha pais, você tenha estruturas de escolas, né, para isso. Talvez isso seja algo do futuro que a gente está aqui no Brasil prospectando, mas eu super tenho interesse e vontade de criar uma escola para pai e mãe, porque só assim a gente vai ter um impacto menor nas gerações futuras em relação a dinâmicas e conflitos e doenças e sintomas que essas crianças acabam somatizando por conta de equívocos, né? São apenas equívocos, na realidade. Porque a perspectiva sistêmica tem uma dinâmica diferente de olhar para tudo isso, né? Mas, assim, muito bom, Aline. A gente está chegando quase no final da nossa live. É maravilhosa, assim, a sua fala, porque ela traz a esperança, né, de podermos ser pais e mães diferentes, de poder termos um ensino dentro das escolas diferente, porque tão quanto importante é o princípio da base familiar, é também a escola na primeira infância, né? Então, esse é um momento que a gente precisa co-criar desde agora, trabalho de formiguinha mesmo, para que a gente possa estabelecer um processo lá na frente de termos uma educação sistêmica, uma que a gente chama de pedagogia sistêmica mais efetiva, mais humanizada, mais autônoma em relação ao campo da experiência da criança, né? Porque ela é um universo de autodescobertas constantes, ela aprende constantemente, né? Quando você tem uma classe muito serial, por exemplo, onde você tem várias personalidades diferentes atuando dentro de um contexto, olha, eu já passei por essa experiência de estudo, é muito rico, é muito lindo ver o quanto essas crianças elas têm um potencial muito grande, mas por falta de uma capacitação mais específica e de muitos equívocos que nós adultos temos, né, pela nossa própria história, a gente não consegue estabelecer um movimento de ter algo diferente, né? Mas eu super topo fazer uma faculdade, uma escola, um ambiente para pais, para que a gente possa ensinar aspectos simples, porque isso é simples. Né? É só questão de percepção, de atenção, de cuidado, de presença, de estado de presença. Né? Então, esse movimento, eu fico muito grato por você ter trazido para essas pessoas todo esse seu conteúdo de uma forma muito simples, de uma forma muito didática, trazendo de um tema que é complexo na realidade, porque por conta que isso é cultural para a gente, né? E você, quando vem de um país como a Dinamarca e traz um modelo de ensino que é totalmente o contrário daquilo que a gente vive aqui, isso gera colapso, né? Muita gente está perguntou aqui, por exemplo, assim, como que eu faço? Tá, né? Como que as escolas um dia vão chegar a esse lugar? Como que eu faço para gerar esse movimento? Então, é o princípio de passo a passo estabelecer o movimento da postura, da postura sistêmica mesmo, né? Da autonomia sistêmica. Isso é importante nesse movimento maior. Então, eu quero agradecer a você pela sua presença, tá? A gente volta a se encontrar assim para debater mais Beijo sobre para esse todo tema que é mundo. essencial para a gente. Um Pode beijo falar. para todo mundo que está mandando mensagem aqui, o Regi, a Thaís, a Fran, a Lari, todo mundo que ficou assistindo aqui. Normalmente eu não consigo ler porque eu me desconcentro, mas eu estou aqui assim, oi pessoal! Bom demais ler os comentários, bom demais bater esse papo com você. Eu fico à disposição sempre que você quiser trocar uma ideia nesse assunto. Sim, Estão sim, precisando demais. Que agora, depois disso, a gente reconheça o valor dos nossos educadores, né? Sim. Super topo, tô dentro, porque eu como professor, você como professora, imagine a galera que fica vivenciando isso diariamente com a galerinha, né? O quanto essa postura e atitude sistêmica, esse olhar mais humanizado vai fazer toda a diferença no lugar de professor, do lugar de pai, do lugar de mãe, porque são dois contextos essenciais no princípio da formação de uma criança, né? Então,
é essencial. Gente linda, lembrando que amanhã, às 19 horas, vamos ter a 44ª live com o tema Constelação e a Inteligência Emocional com o nosso querido William Ferraz, tá? Constelação e a Inteligência Emocional. É uma perspectiva, a partir da inteligência emocional, de olhar para os aspectos sistêmicos do comportamento. Então, a gente vai estar com o nosso querido William Ferraz aqui amanhã, trazendo essa perspectiva, que também é algo bem legal, porque o campo do pensamento sistêmico complexo você pode utilizar de vários recursos, né, de várias ferramentas, de várias possibilidades para aplicar, por compreender que essa integralidade ela favorece bastante o princípio da percepção e do estado de presença, que é essencial do lugar de facilitador, do lugar de ser humano em qualquer relação, e isso vai, de alguma forma, facilitar bastante. Olha, tem alguém fazendo zoado aí, hein? Teu filho está aí, tá próximo aí, né? Aline, teu filho tá próximo aí, né? Não está me ouvindo, né? Já está dando uma hora. Ele daqui a pouco vai martelar a porta aqui. Lembrando que essa live... Aí, ó. Ele tá chamando a atenção, ele quer atenção, tá? Tá. É isso aí. Lembrando que essa live de hoje vai estar disponível amanhã no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves, tá? E, Aline, qual que é seu Instagram? Aline Basso Oficial. E eu estou disponibilizando um material gratuito esse mês, muito bom, para quem quiser começar a fazer em casa sozinho. É só baixar no meu Instagram, lá no perfil da Bio. E também tem um curso que é pago, mas muito completo. Falo de educação sistêmica nele. Falo sobre a educação das crianças dinamarquesas. É um conteúdo riquíssimo que está lá disponível, mas é só até o final desse mês. Então, quem tiver interesse, pode me chamar no direct, pode mandar mensagem aqui. E aproveita essa oportunidade, porque eu falo assim, é um investimento, mas que vale muito a pena, porque a gente vai colher esses frutos lá na frente, com certeza. @Aline Basso Oficial. Ela está disponibilizando um material gratuito para você. E esse curso deve ser incrível, tá? Eu vou fazer esse curso, tá? Então, amanhã já vou te passar uma mensagem que eu quero me inscrever nesse curso, quero aprender, até porque quero convidá-la futuramente para poder fazer parte da equipe de docentes do curso de Pedagogia Sistêmica que a gente está criando. Com certeza você vai ter um espaço nesse lugar. Obrigada. Muito bom, né? Então, assim, já estamos acabando, já está finalizando aqui. Gente linda, um beijo no coração de vocês. Gratidão pela sua presença. Gratidão pelas pessoas novas que estiveram com a gente aqui hoje. Gratidão por todas as pessoas que vêm acompanhando a gente. Um beijo no seu coração. Gratidão, Aline. Amanhã, às 19 horas, estaremos aqui novamente na Maratona da Transformação, tá? Abraços luminosos para você e que tudo de bom nesse saldo de domingo para que você possa